Vanessa, a palavra é sua. Divide um pouco com a gente como é que são suas experiências, melhores práticas, o que você faz para ter uma assembleia de sucesso nessa sua experiência profissional. Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Bom, primeiramente, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui presentes nessa live incrível. Agradecer mais ainda ao pessoal do Organize Seu Condomínio, justamente pelo convite que eu amei, tá? Organize Meu Condomínio. Organizar o meu condomínio é estar preparado para o que vier. E por que não estar preparado para as assembleias, que é onde o síndico brilha, que é onde o síndico possui a oportunidade de mostrar as suas competências, mostrar aí o seu trabalho da melhor forma possível, né? Eu falo que as assembleias, elas devem trazer somente itens para a deliberação. Elas deveriam, obrigatoriamente, ser muito mais simples, mais eficazes, mais eficientes, mais produtivas. E para que isso efetivamente aconteça, para que efetivamente isso ocorra, os trabalhos que os síndicos todos devem iniciar sempre será com relação ao que acontece antes das assembleias. A preparação das assembleias devem acontecer antes, efetivamente, dos trabalhos do dia B. E como é que eu consigo fazer isso, né? Antes, efetivamente, de adentrar ao tema de elaboração da pauta, eu recomendo, pelas boas práticas, pelo período de experiência que eu tenho aí fazendo assembleias, seja como advogada, seja como síndica, é efetivamente trazer os moradores para vocês. Como é que eu consigo fazer isso? Através de uma comunicação eficiente, através de conversas diretas com os moradores, as reuniões abertas com os moradores, a realização de enquetes para saber o que é que os moradores efetivamente querem naquele condomínio. Cada condomínio possui o seu DNA, e para isso o síndico, principalmente o síndico profissional, não é? Que tem aí mais prédios do que simplesmente um síndico orgânico, morador, ele já tem que trazer aquilo que os moradores querem que seja deliberado. E para isso o trabalho tem que ser realizado antes, seja por meio de reuniões abertas, seja por meio aí de papos individuais com comissões, enfim, seja com subsíndicos quando eles existem em condomínios maiores com mais torres, com o corpo diretivo. Feito isso, é importante falar que para eu ter uma assembleia efetivamente eficaz, eu preciso de uma elaboração de pauta que atenda aquilo que os moradores querem, aquilo que os moradores esperam do síndico. Então, por isso que eu trouxe a informação, vamos fazer reuniões abertas, vamos sentir o que os moradores querem. A pauta, ela deve ser muito clara, objetiva, trazendo itens que vão para a deliberação, para a aprovação. As questões de discussão, eu entendo que deve ser feito antes das assembleias, com fóruns abertos para isso, porque senão nenhuma assembleia vai ter aí a eficácia que a gente imagina que ela deva ter, daquilo que a gente espera. Quando a gente traz assembleias eficientes, eficazes, os moradores, eles começam a se sentir mais pertencidos ao condomínio e percebem que ali a assembleia está levando a sério as demandas do condomínio. Eu não posso simplesmente fazer uma assembleia achando assim, os moradores têm que aceitar aquilo que eu coloco no edital. Eu tenho que sentir antes. Então, a pauta, ela deve ser objetiva, trazendo assuntos que a massa condominial realmente quer que aconteça ali no complexo condominial, né? Então, eu tenho que trazer assuntos importantes, primeiro ponto. Eu tenho que fazer uma pauta que não seja muito extensa. Para quê? Para que ela termine no horário adequado,
comece no horário adequado e termine também da mesma forma. Eu não posso querer fazer com que uma assembleia seja aí um filme do Avatar, né? Fazendo uma alusão ao filme que as pessoas só vão porque gostam muito, porque quando percebem que ela vai ser muito demorada, vão embora. Eu tenho que atrair os moradores para a assembleia com pautas eficientes, trazendo aquilo que a maioria deseja, trazendo aí aquilo que é urgente, né? Que não pode ser aí deixado de lado. Quando eu vou efetivamente mandar uma pauta de assembleia para os condôminos, eu devo obrigatoriamente, preencher os requisitos da legislação civil e da convenção. Então, eu tenho que dominar a convenção do meu condomínio, principalmente para que este edital de convocação respeite o prazo prévio para que todos os condôminos recebam o edital e eu evite lá na frente qualquer tipo de anulação desta assembleia por falta de previsão, de verificação, de atendimento ao que preceitua a convenção do condomínio. Então, eu tenho que dominar também aquilo que a convenção me traz para que o edital seja feito de acordo com o que convém ao condomínio. Eu não posso sair da minha cabeça e falar, olha, vou fazer vou mandar um edital, em 3 dias vai acontecer a assembleia, né? A não ser que este prazo esteja previsto na convenção. Uma questão também bastante importante que a gente não pode deixar de trazer com relação aos editais de convocação é que os editais de convocação, eles devem ter uma ampla publicidade. Hoje, eu recomendo, e eu faço isso nos meus condomínios, o edital ele vai em todos os canais oficiais e extraoficiais do condomínio. Por que extraoficiais? Porque se eu tenho uma lista de transmissão que não foi ali aprovada numa assembleia como canal oficial, ela vai ser encaminhada também. O importante é que os condôminos sejam noticiados, sejam convocados por meios apropriados para que eles tenham a notícia de que aquela assembleia vai ser legítima e que ele tenha a oportunidade de participar ou não. Isso é bastante importante. É importante informar também que quando eu tenho aí a convocação de uma assembleia, e essa assembleia ela já vai começar, não é? Eu preciso escolher a melhor forma de como essa assembleia deve ser realizada. Hoje, nós temos aí, pelo menos, eu entendo que 3 modalidades de assembleias. Eu tenho o formato presencial, eu tenho o formato digital ou virtual, e eu tenho o formato híbrido. Então, quando eu ainda estou lá elaborando o edital de convocação, obrigatoriamente, eu tenho que trazer qual modalidade vai ser ali a escolhida. Então, vai um pulo do gato aí. Eu recomendo que os senhores, se não tiver nenhuma deliberação em assembleia, nenhuma deliberação na convenção, que os senhores realizem enquetes, trazendo aos condôminos o custo de cada uma das modalidades de assembleia, para que eles, por meio de enquetes, a gente sabe que não tem ali valor legal, mas a gente consegue medir o que os condôminos querem para o seu condomínio. E assim, eu não posso simplesmente falar, a Vanessa vai decidir hoje fazer uma modalidade presencial, hoje eu vou fazer digital, hoje eu vou fazer híbrida. Se não houver ali um consenso entre os condôminos, é claro, eu acabo vendo também as questões do corpo diretivo, mas é sempre importante participar os condôminos daquilo que eles querem dentro do condomínio. Se eu tenho hoje 3 modalidades, por que não colocá-las numa enquete e pedir, né, para que os condôminos participem, podendo ali escolher a forma presencial, digital ou híbrida. Isso é muito importante. Eu gosto sempre de sinalizar. Passem o custo aproximado de cada uma das modalidades, para que todos ali saibam e no futuro não aleguem ignorância ou desconhecimento de como essa assembleia vai acontecer.
Para que nosso bate-papo fique bastante dinâmico, é importante também trazer algumas considerações do nosso querido Vitor, que está aqui conosco e que também vai ter a oportunidade de ter uma fala maior do que a minha agora nesse primeiro momento. E eu vou te perguntar uma coisa, Vitor, está nos ouvindo? Acho que o seu microfone está fechado, Vitor. Oi, Vitor, você consegue me ouvir? Oi, Vitor. Bom, depois quando ele conseguir me ouvir, aí eu volto para ele de novo. Então, vejam, essas modalidades, elas são muito importantes para que vocês, quando começarem aí uma assembleia, não fiquem virando reféns de moradores que vão acusá-los de escolher uma modalidade que eles nem foram consultados. Salvo os casos aí, por exemplo, que nós enfrentamos de pandemia, e as questões também atinentes a cada um dos empreendimentos. Exemplo, eu vou fazer uma assembleia que eu percebo aí em momentos de chuva, que o local sempre está ali alagado. Eu vou fazer uma assembleia ali digital. Já sei que vai chover para caramba naquele período, que os moradores podem nem chegar para uma assembleia presencial, então eu mesma já, com o corpo diretivo, defino que vamos fazer uma assembleia digital para ter o maior número de participantes, porque de repente o morador pode até no carro participar. As assembleias híbridas, eu entendo que são muito importantes, porque eu vou dar ali a opção para as duas pessoas que querem, as que querem digital, né, ou a virtual, ou as que querem presencial. Isso também é importante. E por que que eu falei das enquetes? Por que que eu falei também das reuniões de moradores anteriores a qualquer elaboração de pauta de assembleia? Para que a preparação do ambiente esteja adequada. E eu ainda falo, quem puder e tiver ali mini mercados no condomínio, solicite para que esses parceiros ali ofereçam bebidas, né, bebidas não alcoólicas para seus moradores, sanduichinhos, cafezinhos, chazinhos, biscoitinhos, para criar um ambiente mais harmonioso, porque os moradores estarão ali reunidos numa assembleia há bastante tempo. Então, nada melhor do que, de repente, trazer aí também uns petisquinhos, colocar uma música ambiente antes da assembleia começar, porque vocês vão estar preparando o terreno para que os trabalhos aconteçam da melhor forma possível. Comecem a assembleia efetivamente elogiando os moradores que participam desses trabalhos, elogiando quando as assembleias estão ali repletas de moradores interessados, quando também não estiver elogiando aqueles que, mesmo com quórum baixo, estejam presentes. Isso motiva, né? A gente tem que elogiar como se fosse mudar o dia de alguém, porque muda, e tudo isso é preparação. Vitor, me fala uma coisa, você é super engajado nas questões de preparação de assembleias, e você, obviamente, empresário que é da área, é sempre muito contratado e muito recomendado, inclusive, por vários síndicos profissionais, advogados, administradoras, para fazer aí toda a escolha do formato como a assembleia vai acontecer. Na verdade, como não, né? Como que como que os síndicos acabam abordando, as administradoras acabam abordando a sua empresa para a escolha do formato? O que é que tem sido escolhido pela maioria dos condomínios hoje de formato para apresentação de assembleias? Bom, vocês me escutam bem? Tudo beleza? Dá para escutar? Estou te ouvindo. Dá sim. Legal? Beleza, então vamos lá. Normalmente, a assembleia é sempre vista como um ponto de vista de despesa. É o maior erro que o síndico tem, que o corpo diretivo tem, que qualquer pessoa que mora em condomínio acha, porque a assembleia é como você valorizou. A assembleia é um momento único que você tem como definir pautas importantíssimas, fazer as reuniões prévias para poder definir o caminho a se tornar, a se tomar. Seja um problema com o elevador, um problema estrutural, um problema com a prefeitura.
realmente é o passo onde eu vejo o síndico, a administradora, qualquer pessoa que intervir no meio de comunicação gera ruído. Esse serviço não é um serviço barato, mas quantas vezes você faz esse serviço por ano? Você faz ele 3, no máximo 4 vezes? Uma você faz, mas quando chega para a gente, é sempre aquela informação muito básica, muito simples, vai pouca gente, até quando você precisa começar a movimentar o mercado novamente para poder saber o que você está fazendo ali. Você perguntou sobre o síndico, sobre a administradora. É sempre um kitzinho muito simples, é muito pouca gente, é esse caminho que eles buscam. E o que a gente tenta empregar é o quê? É um material realmente simples, é um material realmente aplicado e dedicado à Assembleia, mas é de primeira linha. Porque a comunicação não pode ter ruído. Imagina você está fazendo uma transmissão e você tem uma falha ali e a outra pessoa não consegue acessar. Durante a pandemia foi o que mais aconteceu. Alguns síndicos utilizaram o meio virtual para se blindar. E depois as pessoas aprenderam a utilizar o modo virtual e agora os síndicos voltaram para o meio tradicional, que é sem ser virtual, porque eles viram que não dava muito certo. Porém, o pessoal desenvolveu vários aplicativos que são muito bons, acompanha a votação e traz resultados incríveis. Mas eu acho que eu acabei respondendo a sua questão sobre quando se procura, quais são as questões, né, que se leva a gerar a Assembleia, a gerar esse, que nem você falou muito bem da pauta, né? Você escolher a pauta, você definir, isso aí, eu acho, vou falar que é o coração, como a gente da área de direito, a gente entende o que é o coração da circunstância, né? Definir muito bem a pauta, a estratégia a ser adotada, realmente quantas pessoas vão contra, mas por que eles estão indo contra? Eles estão indo contra por causa do dinheiro ou eles estão indo contra para poder realmente pessoalidade, né? São coisas que a gente de fora, não como síndico, sim como prestadores de serviço, profissionais da linha de eventos, a gente enxerga muito isso. Às vezes a pessoa vai na Assembleia e se não tem a reunião que você falou antes, ela nem sabe o que ela está votando, ela só vai falar não porque um grupo de WhatsApp falou não. Exatamente, cai de paraquedas, né? Uma reforma. Isso, então esse que o síndico ele tem que estar muito bem alinhado com o corpo diretivo, com as pessoas que não gostam dele. Eu acho que o síndico é muito legal porque ele governa para os dois. Ele governa para quem gosta e para quem não gosta. E para quem não gosta, ele tem que fazer um trabalho muito mais legal do que para quem gosta, né? Eu acho que vocês, síndicos profissionais, têm muito essa linha, dessa profissionalidade, de você, às vezes, o cara vem, o cara pisa no meu pé, o cara, às vezes, fala um palavrão, ou trata mal um funcionário. E como você fazer as pessoas chegar nesse morador, condômino, e voltar. Falar, não, ó, você está subindo muito, volta porque você precisa estar aqui representando o condomínio, você faz parte disso. Não se ponha fora disso, né? Como você comentou sobre as assembleias presencial, híbrida e só online. Muitos, que eu estava comentando com a Cláudia, né? Muitos chegam a falar, vamos fazer só online. Mas aí outros condomínios falaram, vamos fazer presencial quando for tema polêmico. O que é tema polêmico? Exatamente. Né, o que é tema aí polêmico? Pensa, onde a gente avaliar? A gente pensa assim, né? Puxa, tema polêmico, será que vai ter tiro, bomba e porrada? Né? É uma coisa muito esquisita até pensar nisso. Eu penso assim, olha, a modernidade está aí, a tecnologia está aí, e a gente tem que fazer e utilizá-la em nosso benefício, em benefício dos condomínios. E essas modalidades, só do fato de a gente ter escolha, é uma questão bastante importante, muito importante. Foi importante, Vitor, as suas considerações, porque essa questão que você trouxe aí de preço acaba sendo uma questão que os moradores acabam trazendo, mas veja, quantas assembleias a gente realiza num ano? Sabe, vale a pena o investimento por assembleias de qualidade. A gente não pode mais levar as assembleias como se fosse uma porcaria, uma coisinha insignificante. É o show que o síndico tem que dar ali no seu condomínio. Então, tem que ser feito com muita qualidade, né? Quanto vai custar ali para fazer uma assembleia de qualidade?
Quanto vai custar ali, de repente, um chazinho na garrafa térmica e uns biscoitinhos? Então, a preparação do ambiente, ela é imprescindível. Imprescindível. Doutora, inclusive, doutora Vanessa, é tão legal isso que você comentou, porque o síndico ele tem aquela política da boa vizinhança, ele tem a política de fortalecer fornecedores, e, você tem uma padaria, você tem uma pizzaria, você tem alguém do lado, que nem eu tenho um condomínio que eu faço assembleia, e a pizzaria entrega 10 pizzas por assembleia, de graça, porque eles fazem a propaganda lá dentro. A padaria, de um outro condomínio que eu atendo, eles fornecem salgadinho, miudeza, finger, né? Pequenos fingers, para poder falar, vocês sempre compram aqui, você tem uma massa, são 100 e poucos moradores consomem do meu produto, posso deixar fazer encomenda. Então, e traz isso para a Assembleia, né? E realmente, o valor do investimento é uma coisa que você não pode voltar atrás, né? É verdade. A gente faz o registro, todas as assembleias, a gente faz o registro de áudio, de vídeo, porque às vezes tem algumas expressões que elas precisam ser corrigidas, ou até pedir desculpa, a vênia, alguma coisa que a pessoa se expressou de forma errada. Não quis dizer aquilo, mas, infelizmente, precisa estar sendo gravado. Se precisar, tem, pela norma da LGPD, fica com quem contratou essa gravação, né? Fica com, no caso, a administradora ou o síndico, para também ajuda para fazer a ata. São coisas importantes. Voltando ao valor, que é essa parte agregada, né? Essa parte de, tipo, vamos fazer uma transmissão. A gente não está utilizando equipamentos de televisão, são equipamentos de youtuber, graças a Deus a tecnologia veio, otimizou esse processo, mas tem o custo do profissional que vai te atender. Hoje, uma pessoa só, um operador, consegue fazer toda a assembleia híbrida, né? Você não precisa de 2, 3. Eu já vi assembleia que o pessoal contratou quase uma televisão para poder fazer. Tinha retorno de TV, tinha projetor, tinha 3 câmeras, corte, um monte de coisa. Eu julgo isso desnecessário. A gente consegue fazer uma coisa muito legal com muito menos. Só que o preço é o preço do prestador de serviço, locação de equipamento. A gente leva quase 85 ou 60 mil reais de equipamento, né, para fazer essas assembleias. Certo, doutora? Existe um investimento por parte de vocês também, que isso aí deve ser considerado mesmo, né? Aí, bom, gente, na hora que o Vitor for falar, ele vai entrar nas questões bem minuciosas, das questões das vantagens e desvantagens de cada uma dessas assembleias. Não deixem aí de assistir, vamos só seguir aqui um pouquinho, porque aí ele vai explicar direitinho, passo a passo, e como se preparar para essa parte do formato. Falado isso, gente, depois de tudo isso, a gente tem que pensar numa questão que é imprescindível para qualquer assembleia, que é a escolha do presidente da mesa. O secretário, ele acaba sendo o funcionário, o gerente da administradora. E, obviamente, acaba ninguém nem querendo ter que redigir atas, porque ele já tem aí toda uma performance, toda uma experiência para a redação de atas. E aí, lembrando, né, as assembleias sendo gravadas, é mais fácil, inclusive, para a gente ter aí a redação da ata e, obviamente, uma segurança jurídica de tudo aquilo que foi falado e tratado, tá? Então, é importante, né, fazer uma casadinha aí dessas duas questões, tanto da modalidade da assembleia com ela sendo gravada, junto com a eleição do presidente da mesa e o secretário. O presidente da mesa, ele é ali praticamente uma das autoridades da assembleia. Se o presidente entender que uma assembleia pode ser ali suspensa, interrompida, cancelada naquele momento, ele pode fazê-lo. A escolha do presidente, ela é tão importante que em condomínios onde a gente tem politicagem condominial, e se o presidente não for uma pessoa correta, de reputação ilibada, decente, a Assembleia pode assumir um viés que não é legal. O que eu quero dizer com isso?
que o presidente ele deve ter hombridade para assumir este mistério com muita moralidade, legalidade e imparcialidade. Pois é, porque se eu tenho um presidente que não tem valores muito nobres, e também é parcial, ele pode debandar e atrapalhar todos os trabalhos de uma excelente assembleia que o síndico montou junto com o corpo diretivo ou não. O presidente, ele deve saber qual é o papel dele ali também, para que ele também não faça nada que prejudique a massa condominial. O presidente, ele não deve se atentar aos próprios princípios e valores ou aos seus direitos meramente umbilicais. Sim, olhar para o próprio umbigo. O síndico deve ficar atento a essas questões, por quê? Porque dependendo da escolha do presidente, muitos síndicos são prejudicados na gestão porque entra um morador, que é completamente oposição, e aí pode aí criar um barulho, um ruído na comunicação. Hoje, nós temos assembleias que trazem a figura do presidente profissional. Pois é, em um dos meus condomínios, nós temos lá claramente na convenção, na redação de um dos artigos, a previsão da contratação de um síndico profissional para trazer moralidade àquela massa condominial. Eu até recomendo para todos os condomínios, para síndicos, administradoras, corpos diretivo, que tendo a possibilidade de alterar a convenção, já incluam a contratação de um presidente profissional para que os senhores não fiquem aí à mercê de pessoas que vão atrapalhar os trabalhos por conta de interesses escusos e próprios e efetivamente trazer imoralidade para a massa condominial. É importante sempre verificar também a questão das procurações. As procurações, eu entendo, em que pese as considerações que são trazidas nas convenções de não ter limite nas procurações, eu entendo que por uma questão de moralidade, nós devemos aí trazer essa modificação nas convenções, diminuindo, limitando as procurações de cada um dos condôminos. Eu entendo que no máximo 2 procurações. Só que quem determina é a convenção. Então, quem puder fazer as alterações nas suas convenções para limitar o número de procurações, o façam, para que no condomínio haja mais moralidade e legalidade, e faça também com que os condôminos se sintam prestigiados de participarem dos trabalhos. Por que eu estou falando isso? E agora, junto na questão do presidente? Porque o presidente é que vai também verificar se as procurações são legítimas, se elas estão aí de acordo, se elas são válidas. Então, já trazendo essa informação, é importante falar que quando eu tenho um condomínio, que uma pessoa lá tem 30 procurações, desmotiva qualquer um de participar de uma assembleia. Falando da questão do presidente ainda, o presidente ele deve se atentar que as gravações, que as assembleias são gravadas, e eu recomendo que elas sejam, porque se o presidente vai para o bem ou vai para o mal, sendo gravado, obviamente é mais uma garantia, uma segurança jurídica de que as questões ali trazidas, elas terão moralidade e legalidade lá na frente. As pautas e as regras da Assembleia, elas devem ser muito claras, objetivas. Para quê? Para motivar, inclusive, as pessoas que ali estão, para que os trabalhos aconteçam de uma forma bacana, moral, decente. As regras da Assembleia também podem ser trazidas pelo presidente, que pode ali falar, olha, cada um vai ter direito à palavra, mas vamos tentar a moralização, um de cada vez, sempre falando em tons respeitosos, não permitindo que ninguém ali abuse do seu direito de fala, e é importante a escolha do presidente também por isso. Óbvio que o edital de convocação também pode trazer algumas questõezinhas de moralidade, eu sempre gosto de trazer, e é importante, tá? É sempre muito importante. As regras da Assembleia,
são conduzidas ali pelo presidente. Por isso, mais uma vez, tomem cuidado para a escolha do presidente. Outra questão também que é importante a gente falar, não tragam pautas muito extensas, a não ser que seja muito importante, porque efetivamente a gente tem que tentar trazer essas questões. Tem um internauta nosso aqui, falou assim, como trazer algo de moralidade no edital? O que eu faço? Eu sempre coloco a questão do respeito mútuo, aviso que a Assembleia será gravada e que qualquer ato ali de desrespeito poderá trazer prejuízo de ordem moral para a pessoa que desrespeitou. Isso é uma forma de trazer moralidade para as assembleias. Uma questão que eu gosto de fazer e eu mando também, nos meus condomínios, seja como advogada ou como síndica, eu peço para sempre mandar um comunicado anterior às assembleias, explicando regras de etiqueta condominial. Como se comportar numa assembleia? Né? Aquele famoso quando o burro fala, o outro abaixa a orelha, só que em termos mais bonitinhos. Então, a gente traz ali regras da convenção, regras do Código Civil, trazendo um pouco de moralidade antes dos trabalhos, ou seja, tudo aquilo que eu puder fazer antes da Assembleia, para criar movimentos de harmonia, eu devo fazê-lo, tá? Bom, eu não quero me estender muito na minha fala, mas eu quero falar umas coisas, algumas considerações finais com relação às melhores práticas para conduzir uma assembleia. Eu já falei algumas delas, mas é importante que os síndicos se posicionem em todos os seus argumentos, que já devem ser previamente estudados. Os síndicos, eles devem conhecer todas as brechas que podem acontecer numa assembleia. Ele deve estar preparado. As apresentações das assembleias, elas devem ser claras, com todas as informações que envolvam os assuntos da pauta, para que vocês não tenham que ser pegos de calça curta, a ponto de falar, puxa, eu não me relembro, não me recordo. Administradora, e agora? Não sejam pegos de surpresa. Dediquem-se para fazer as apresentações. Não deleguem para as administradoras. Os síndicos devem fazer as suas próprias apresentações. E quando delegarem para as administradoras, que chequem o que foi informado, chequem as considerações trazidas, a documentação está em ordem, faltou alguma coisa, como é que foi o processo de cotação? A previsão orçamentária, quando ela é trazida numa assembleia, junto com a prestação de contas, tragam tudo de forma bastante minuciosa, bem pormenorizada, para quê? Para que ninguém ali alegue desconhecimento das informações que foram trazidas. Procurem fazer o trabalho de forma antecipada, com relatórios gerenciais mensais, antes de chegar na prestação de contas de 12 meses. Ou seja, façam a lição de casa antes. A gente não pode esperar ser pego de surpresa numa assembleia com informações dos quais os senhores aí não dominam, tá? Então, as melhores práticas para a condução de qualquer assembleia é o conhecimento dos trabalhos que serão realizados, domínio da pauta, domínio da situação atual do condomínio, lembrar sempre, na hora que estiver fazendo a apresentação aos moradores, que a assembleia está sendo gravada assim, para que não haja nenhum tipo de desrespeito, para trazer moralidade e moralização. As pessoas esquecem, muitas vezes estão sendo gravadas e maltratam o síndico, maltratam os gerentes das administradoras. Síndicos, façam as suas assembleias e não coloquem toda a responsabilidade nas costas das gerentes. Quando forem assuntos financeiros, não tem problema, pode até passar para a gerente que está ali cuidando da carteira, mas os demais assuntos, façam os senhores, não fiquem escondidos na saia da mesa da administradora. Deem a cara a tapa, mostrem legalidade e moralidade, o trabalho que está sendo realizado. É o momento de vocês brilharem ali, tá? Isso é muito importante e são questões que eu gosto muito de trazer, porque verdadeiramente fazem a diferença em qualquer assembleia que os senhores forem conduzir
ou participar. Ninguém aguenta aquelas assembleias que não são dinâmicas, tenham energia na voz, para que ninguém fale, olha, a síndica está lá quase morrendo, puxa, aquele cara lá morreu, esqueceram de enterrar. Eu, como advogada, eu ouço isso em assembleias, eu falo, meu Deus do céu, esse síndico, tomem uma energia, tomem um café, coloquem qualquer coisa para dar energia, porque ninguém aguenta aquela monotonia. Tragam considerações, se colocarem no lugar de quem está sentado do outro lado. Será que eu vou gostar dessa assembleia? Não está um saco? Então, façam assembleias que motivem as pessoas a participarem, não que elas fujam, porque ninguém aguenta nada que é chato. Existem assuntos que são, mas dependendo da forma como vocês conduzem, elas vão ser incríveis. As pessoas falam, tenho até prazer de ver a assembleia da Vanessa. Nossa, eu adoro o abraço dela depois do final de uma assembleia incrível, com assuntos todos deliberados e aprovados. Tudo vai depender da forma de comunicação, da forma como os assuntos são trazidos, o trabalho bem feito, os moradores vão perceber. Isso é importante, isso é mágico e faz a diferença em qualquer assembleia, tá? Estarei aqui à disposição de quem quiser falar um pouquinho, respondendo as mensagens aqui pelo chat, e, obviamente, nós teremos considerações incríveis, 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 pelos nossos colegas, que também já estão aqui. Nós temos o querido Money, um grande síndico profissional, temos aqui o Vitor que falou um pouquinho, que é um grande advogado também trabalha nas questões do mercado condominial, e a gente tem que dar voz para todo esse povo maravilhoso que só está aí para melhorar o nosso mercado e fazer com que a régua suba cada vez mais. Eu agradeço imensamente a oportunidade e vou estar aqui com vocês assistindo a live. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, Vanessa. É sempre muito bom ter você com a gente. A sua energia é sempre contagiante. Gosto muito das suas palavras. Quem tiver Obrigada. dúvida ou tiver alguma sugestão, põe aqui no chat que a gente vai responder. E eu vou complementar uma experiência aqui minha, com o caso da Vanessa, que lá no meu prédio a gente faz o seguinte, quando surge, que assim, a nossa assembleia, a gente costumava até contar, olha, essa assembleia a gente terminou em tanto tempo, a próxima terminou em tanto tempo, para ver se a gente estava realmente batendo as nossas metas de assembleia, fazer assembleias curtas e eficientes. E uma coisa que a gente faz no nosso prédio quando tinha um morador com muita dúvida, a gente tira ele do circuito. Fala, Paulo, vem para cá, vem conversar comigo, né? Eu, na minha posição, que fui subsíndico, vem conversar comigo que eu vou te esclarecer essa situação do contrato, da reforma, do item. Então, você tira ele do circuito, você conversa com ele e vai tocando a assembleia para você manter o trem no trilho. E aí, nesses casos, é bom você sempre ter um bom subsíndico ou um conselheiro engajado. E o que a gente fazia na nossa assembleia, a gente fazia uma pré-assembleia. A gente juntava todo mundo, descia, os temas são esses, os documentos são esses. Tá tudo aqui? Tá. Tem todos os contratos? Tem. Tem todas as planilhas e croquis? Tem. Então, vamos para a assembleia amanhã. E aí, a gente conseguia sempre manter a assembleia no prazo. O Munei vai falar com a gente. O Munei também é síndico profissional, tem uma experiência super bacana, e ele vai falar de assembleia híbrida, como é que foi a experiência dele, qual foi a vivência dele. Então, tá contigo, Munei, conta pra gente como é que foi. Olá, Eduardo, Cláudia, a todos, muito boa noite. Obrigado pela oportunidade de participar aqui. Parabéns ao Organismo Meu Condomínio pela realização de mais essa live e essa troca de conhecimento, né? Muito importante. Obrigado mesmo. Eu não quis interromper a doutora Vanessa no momento, mas eu gostaria de aproveitar, já que nós estamos dizendo sobre assembleias, a questão do edital. Eu gostaria de destacar dois aspectos que eu considero bastante importantes. E, como a doutora Vanessa realmente falou, tem que ser bem objetivo, bem claro o edital, tem que ser um edital atraente, né, para a assembleia, enfim. Mas eu recomendaria uma questão que jamais adjetive algum item da pauta, porque a decisão se é bom, se é ruim, se é negativo, se é positivo, compete à Assembleia. Então, sempre colocar a pauta de uma forma propositiva, nunca adjetivar. Eu até tive recentemente uma experiência de um colega que montou um edital
e colocou que ia apresentar as ações do conselho que tiveram impacto negativo no condomínio. Nossa, foi horrível. O condomínio chegou armado com 2 advogados, com procuração, o conselho, né? Então, é muito ruim adjetivar qualquer item da pauta. A outra experiência interessante que eu tenho também sobre pauta, eu sempre faço isso, colocar, como a doutora Vanessa bem disse, o síndico ele deve fazer a sua apresentação. E é sempre muito importante, na Assembleia, ter uma apresentação das ações realizadas, dos resultados que o síndico produziu no condomínio naquele período, e da última Assembleia até a próxima. E usando aquela técnica do antes e depois, porque tem condomínio que não conhece todos os problemas do condomínio, nunca viu uma foto, de repente, da cobertura, e lá ele fez uma adequação que melhorou a qualidade da cobertura, enfim, isso é muito interessante. Então, são essas 2 recomendações que eu gostaria com a permissão da doutora Vanessa, de fazer aqui, sobre o edital. Bom, eu fui convidado para falar da minha experiência como síndico profissional em assembleia alternativa, vamos dizer assim, né, na híbrida. Mas eu também tive uma experiência em virtual. Então, eu tenho experiência na assembleia presencial, na virtual e também na híbrida. E eu gostaria de trocar um pouco essa experiência com vocês agora. Bom, eu sou síndico profissional de um edifício comercial. O edifício comercial tem algumas características distintas do residencial. Mas, em essência, essas questões da Assembleia são bem similares, né? Quando a gente fala de uma Assembleia híbrida, por incrível que pareça, né, a gente precisa conceituar isso, é a mistura, ou ela pode ser também chamada de Assembleia mista, né? É a mistura da presencial com a virtual. Essa Assembleia permite dinamizar mais ainda a Assembleia, torná-la mais atraente e possibilitar também a participação de um maior número de pessoas nessa Assembleia. Qualquer uma dessas 3 modalidades de Assembleia, tanto a presencial quanto a virtual ou a híbrida, elas podem ser realizadas em qualquer condomínio, desde que não esteja proibida, expressamente proibida na convenção do condomínio. E como a gente sabe que todas as convenções são muito antigas, né, na maioria dos condomínios, exceto os mais recentes, as novas incorporações, eu sempre recomendo fazer uma revisão das convenções e dos regimentos internos, uma revisão e atualização. Também foi uma recomendação muito pertinente da doutora Vanessa, e não esquecer de também colocar essa questão do tipo de assembleia que é permitida realizar. Essa ideia de tornar as reuniões de condomínio virtual, ela não é recente. Ela existe já desde 2019, por meio de um projeto de lei da senadora Soraya Tronic, que fez uma proposição de um projeto de lei em 2019, já antes da própria pandemia. Muitas vezes a gente pensa que o que causou isso foi só a pandemia. Na verdade, a pandemia efetivou a possibilidade de fazer assembleias online. Então, esse projeto de lei da senadora, a ementa do projeto, é muito claro quando ele fala, e olha que interessante a grande oportunidade que esse projeto, que já virou lei, eu vou falar da lei que esse projeto foi sancionado, a proposição do projeto de lei dela é para que possa ser possível realizar a assembleia virtual quando o quórum especial exigido pela lei não for alcançado nas convocações presenciais das assembleias. A correspondente deliberação possa ser tomada posteriormente. Olha que interessante. E quantas vezes a gente quer tomar uma decisão que requer um quórum maior
e a gente não consegue, porque a Assembleia Presencial não atinge, e a gente acha que não é possível realizar nada no condomínio, porque não tem o quórum para decidir alguma alteração de fachada, alguma decisão que, por lei ou por convenção, exige um quórum maior. Então, esse projeto de lei de 2019, ele se transformou em lei apenas em 8 de março de 2022. É a Lei 14.309, de 8 de março de 2022. E essa lei, ela até, de uma certa forma, melhora a questão do projeto de lei, né? Depois de toda a discussão na Comissão de Justiça e Constitucional, que permite a híbrida e dá uma série de... Eu não vou expor aqui a lei agora, mas fica aí o link, ou se for o caso, Eduardo, depois de pôr a informação. É a Lei 14.309, de 8 de março de 2022. E ela é lei federal, ela é válida no Brasil todo, ela só... tem um dispositivo na própria lei que fala que qualquer tipo dessas modalidades podem ser executadas, realizadas, se não houver posição contrária na convenção. E as convenções, no máximo, vai constar lá a Assembleia Presencial, mas ela não está dizendo que não pode fazer virtual e nem híbrida. Então, é muito interessante todos tomarem conhecimento dessa lei e começar a usar esse recurso da virtual ou da híbrida. Eu tive experiência com as duas. A primeira vez, em 2020, eu tive uma assembleia que foi bem no ápice da pandemia, e ela foi totalmente virtual. Não foi uma experiência boa, porque a pauta tinha apenas 5 itens, e ela teve que ser feita porque já estava vencendo o mandato da sindicatura, tinha que ter eleição, o síndico estava perdendo as procurações, movimentação de banco, certificado digital, então não tinha como postergar mais. Inclusive, houve uma lei que postergou a sindicatura, né, dos condomínios, e essa assembleia teve que ser realizada depois que essa lei expirou. Então, nessa virtual, a experiência que eu tenho, assim, que eu apontei como algumas vantagens rapidamente e também desvantagens, assim, ela teve uma média adesão na virtual, mas teve um pouco mais de adesão que as presenciais que o condomínio já tinha anteriormente. Achei isso positivo. Mas, como não havia, e foi só a opção de virtual, ocorreram muitas dificuldades de muitas pessoas e muitos participantes, especialmente os mais idosos, que não tinham ainda muita habilidade com a tecnologia. Hoje, felizmente, já tem menos dificuldade, né? Então, isso foi terrível, porque a administradora também tinha uma baixa competência para apoiar, para administrar essas dificuldades dos participantes. Então, isso provocou um prolongamento enorme da Assembleia Virtual. Houve uma baixa produtividade e ela demorou muito mais do que era necessário para decidir ou para expor apenas 5 itens da Assembleia. E depois, a minha outra experiência, que já foi aí no caso da Assembleia Híbrida, e nessa ocasião foi em 2021, vejam bem, ainda não existia a lei que foi sancionada em março de 22. E nós tínhamos uma pauta, e essa Assembleia, a pauta foi feita por mim, em conjunto com a administração, tinham 10 itens para serem decididos. E era uma assembleia com uma pauta longa, e um dos itens previa a deliberação sobre alteração na fachada, porque o nosso condomínio, eu, né, como síndico, aceitei o desafio de realizar uma obra de recuperação estrutural do prédio e de recuperação da fachada, enorme, de mais de R$1.200.000, uma obra muito importante, e essa assembleia precisava ser realizada, e com essas decisões. Então, desses 10 itens, 4 desses itens eram relativos à obra,
como a aprovação da empresa, do orçamento, a deliberação sobre a retenção de verbas de receita dos proprietários para poder fazer aporte na obra, e essa que exigia o quórum de 2/3 para poder aprovar a alteração da fachada, que era uma alteração de desativação das floreiras externas do edifício. Então, era realmente uma necessidade que tinha que ser aprovada por 2/3. E nós fizemos a híbrida, em decisão com a administração. Eu optei pela híbrida, pelas minha expectativa de que nós poderíamos ter maior número de participantes, ou seja, aqueles que tinham o hábito de participar presencialmente teriam a possibilidade de ir presencialmente, e os que estariam distantes e poderiam participar virtualmente também participariam. Então, houve realmente uma maior ainda participação com a híbrida. E isso flexibilizou mais ainda a definição do horário, permitiu, inclusive, que o horário ficasse mais confortável para todos, e maior número de participantes. Então, isso já foi uma vantagem bastante interessante. E como Ney, deixa eu só te fazer uma pergunta, até interromper aqui um minutinho, porque até o que a gente chamou da Assembleia Híbrida, porque eu falo assim, isso eu estou falando como proprietária e moradora, né? E assim, a gente tem o apartamento da minha sogra, que é na praia. Eu acredito que o futuro das assembleias sejam híbridos. Assim, eu queria a sua opinião, porque assim, você vai ter sempre alguém que quer descer lá, que quer falar, ou que quer, ou é da oposição, ou é... E vai impugnar. E tem um monte de gente que mora ou é proprietário, que às vezes não está nem na mesma cidade, né? Ele está ali em outro lugar, está em outras... Tem apartamento da mãe, tem apartamento... o nosso mesmo, a gente mudou. Só que você quer participar daquilo, né? Então, assim, Isso aconteceu, inclusive, Cláudia, porque como meu condomínio é comercial, alguns proprietários moram em outras cidades, em outras capitais. Eu tive participação de pessoas de outros locais. Então, é muito positivo. Realmente, eu acho que a modalidade híbrida é a tendência. É a tendência, e eu acho bastante válida, e porque nós tivemos essa experiência em 2021, e eu vou apontar agora, que ela é válida para votações que exigem quórum, porque ela te permite um dispositivo de você deixar a Assembleia aberta. Você põe na Assembleia, ela é votada na Assembleia, na data da Assembleia, e você, na Assembleia, estabelece o prazo e você vai deixar ela aberta para você colher os votos que faltam para o quórum. E foi o que aconteceu. A minha experiência permitiu isso. Nós deixamos, né, naquela ocasião, uma semana a Assembleia aberta, e eu fiz um trabalho assim, muito direcionado com todos que não puderam comparecer. Havia a possibilidade de fazer a votação pelo próprio site da Assembleia, da administradora, que ficou como se fosse um tipo de enquete, mas nós também fizemos uma declaração de voto impresso. Então, alguns condôminos puderam manifestar seu voto por escrito. Então, isso foi muito bom, a gente conseguiu um quórum maior do que o mínimo até. Deu trabalho para mim na semana seguinte à Assembleia, mas foi uma realização, porque a gente conseguiu o quórum necessário para aprovação deste item da pauta, porque era o único item que dependia do quórum maior. Então, aí houve olha só que interessante, a Assembleia, proporcionalmente à anterior, que foi só virtual e tinha só 5 itens, essa que tinha 10 itens, ela foi mais ágil do que a outra. A produtividade dela foi muito maior. E uma coisa que é muito interessante na Assembleia, que também na virtual aconteceu, é foco na pauta. A gente faz a sequência da pauta direitinho, ninguém fala além da pauta. Quem quer falar, pede a palavra, não fica com conversas paralelas. Então, a modalidade permite isso. É o que está acontecendo com a gente aqui agora, por exemplo. Então, eu acho realmente muito, muito interessante. Então, foi válida,
A gente conseguiu a aprovação, foi feita a ata perfeita, onde relata tudo o que aconteceu, a votação que permitiu, depois o resultado da votação, o quórum que foi obrigatório. E eu indiquei separei assim, algumas coisas que eu considerei que não foram muito vantagens. Eu acho que o Vitor vai gostar dessa parte. Como desvantagem, nessa experiência, houve muita imperícia e improviso da administradora na condução da GO. E então havia aqueles que estavam presencialmente no auditório da administradora, né, que foi realizado lá, e os que estavam virtualmente. Só que nenhum via o outro. Quem estava presencial não via os que estavam virtual, e nem quem estava virtual via os que estavam presencial. Eu acho que isso foi uma desvantagem. Não havia, no momento da Assembleia, uma plataforma digital integrada. O Vitor até adiantou ali, hoje já tem alguns aplicativos que faz isso, que dá esse tipo de possibilidade. Não sei se o Organize Meu Condomínio tem já essa possibilidade, mas é um caminho. No caso dessa administradora, naquela ocasião, outra desvantagem é que não havia equipamentos apropriados para uma assembleia desse tipo. Não havia equipamentos de áudio, nem de vídeo, nem de projeção, nem de tela, que estivessem integrados com a plataforma, que na ocasião a gente já usou o Zoom. Mas tinha esse problema, ninguém via o outro, né? E também nessa linha da ausência da plataforma digital, não tinha um módulo integrado de votação. Então, aqueles que estavam virtual tinham que se manifestar, eu sou a favor, eu sou contra. Então, eles não fizeram votação na hora, durante o transcorrer da Assembleia. Então, resumindo, é mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Também estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado pela oportunidade e por todos por me ouvir. Obrigado, Munei. E realmente, quando a gente fala da questão geográfica, né? Não necessariamente você está lá no prédio para participar da Assembleia, né? Eu vejo, no nosso prédio a gente já fez esse modelo, e a dificuldade realmente é essa, de ter um suporte tecnológico para você conseguir fazer uma contagem única dos votos, né? Quem está votando online, quem está votando fisicamente, e que isso fique transparente, talvez num telão mostrando o número dos votos e tal, e garantindo que se tem um voto por unidade. Mas Sim. é o melhor modelo. Minha mãe tem minha mãe tem 80 anos e tem um imóvel na praia que eu cuido. Teve uma GO essa semana, uma terça-feira, agora no começo do ano, uma terça-feira, e não dá para eu ir para participar da GO numa terça-feira. Mas se fosse um modelo híbrido, com certeza eu iria, e talvez 90% dos proprietários também iriam, né? Então, é uma coisa para a gente evoluir, né? E está no escritório, às vezes deu um perrengue, você não conseguiu sair, você abre ali a videoconferência, participa, vota. E aí eu chamo o Vitor Hugo para ajudar a gente nesse dilema, né? Nessa transição de tecnologia, para falar um pouco disso, né? Como é que a gente resolve isso em termos de tecnologia? É um telão, é um Zoom, é uma votação? E falar um pouco da experiência dele, os causos, do que ele viu aí nessa jornada dele, tocando tantas assembleias. Então, quem chegou no meio da nossa conversa, o Vitor, talvez ele seja a pessoa que mais fez assembleia no Brasil, né? Sei lá, ele fez mais de 1000 assembleias, faz assembleia, né, Vitor? Conta aí pra gente. Puxa vida. Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí. Obrigado aos dois colegas que participaram também. Isso é muito importante. Bom, em primeiro lugar, sou o Vitor Hugo. Vou pedir para vocês, quem puder, me adicionar no Instagram. Hoje eu fiz um vídeo da Assembleia que está acontecendo de forma híbrida. Estou do lado do condomínio, estou no carro. Então, eu fiz um vídeo ali para mostrar mais ou menos o equipamento. Meu Instagram é drdr.evento. drdr.evento, @
dr.evento. Esse é meu Instagram. Lá vai ter logo vários vídeos sobre assembleia, sobre eventos. Inclusive, eu estou participando lá da organização do show do Coldplay. Amanhã eu estou lá de novo, amanhã é sábado. Então, são vários eventos. Eu, por trabalhar muito com evento, eu acabei trazendo um modelo de evento para a assembleia, mas é um modelo específico. Não é um evento festa, não é um evento de confraternização, é um evento corporativo de entrega de resultado. E isso é muito, muito, muito importante. Isso aí, obrigado por colocar aí o Instagram, viu? Muito obrigado. Isso é muito importante. Como a gente estava falando ali sobre, iniciando sobre o coração da Assembleia, que é realmente o edital, que é muito importante, e o Monet até falou sobre a Assembleia Permanente, que é um tipo de Assembleia que pode ser híbrida, presencial ou virtual. É uma característica da Assembleia Permanente. Ela pode ser, se não me engano, por 60 dias, até 60 dias, e ser prorrogada por mais 60 dias, caso não atinja quórum, que é muito importante. Pessoal que mora tem casa na praia, pessoal que nem ele falou, do condomínio que é comercial. Condomínio comercial, ele é um pouco ímpar em sua administração. Eu já fiz também várias assembleias para condomínios comerciais e eles têm uma administração ímpar, porque é um comercial e também tem um residencial. Então, são duas assembleias, às vezes, em uma só, né? Aí depende muito da modalidade. Outra coisa também que foi muito bem falada é sobre a convenção, né? Ele falou sobre a convenção, sobre como é rígida a convenção e como que você tem que fazer as mudanças sem inventar, né? Sem inventar coisas que possam te prejudicar. Regimento interno, convenção, que nem também a doutora Vanessa falou, né? Elas são, assim, o passo a passo. Vocês vão estar alterando isso, vão estar melhorando o seu regimento interno, a sua convenção, para poder entrar na linha das assembleias. E trazendo um pouquinho de assembleia, né? Assembleia virtual, já como todos já conhecem, né? Aquela tradicional, presencial, vamos falar da Assembleia Presencial. É a que todos já conhecem, vocês mandam edital para o pessoal. A gente, normalmente, muitos síndicos falam, não precisa de telão, não precisa de som. Tá bom, vai falar para mais de 15 pessoas durante 2 horas. Você não aguenta, você vai cansar a sua voz, vai sair de lá fanho, né? Vai ter um problema de saúde, né? Então, é importante você ter aí um sistema de som, sistema de imagem, realmente para mostrar os resultados. É uma reunião corporativa, você está entregando resultados, você está atingindo metas, ou se você não bateu as suas metas, você está apenas demonstrando por que não bateu, porque não foi possível, porque você tem intempéries da vida, você não consegue pintar uma fachada no verão com essa chuva, muito vento. Então, às vezes você tem uma programação e essa programação não pode ser cumprida. Voltando para a Assembleia Presencial aqui. Então, você precisa ter esses equipamentos audiovisual, também a gravação, a filmagem é extremamente importante. Ela inibe comportamentos ruins, né? Você, às vezes, tem a pessoa que leu um texto que estava num grupo, ou que leu um edital, às vezes, com a palavra errada, ou a pessoa achou que estava tendo uma falsa percepção da realidade, a gente chama de um erro. Esse erro pode ser sentimental, pode ser um erro de interpretação, ou pode ser um erro de fofoca, né? Ele teve uma falsa sensação e isso colocou ele em um momento de pânico. O morador, ele entra em pânico qualquer coisa que você faz, né? O morador, ele tem, nós vamos ter que aumentar aí 15% do negócio. O cara já entra em pânico. O cara já pensa no cachorro, já pensa em doar o filho, o cara fica louco, né? Lógico que é uma brincadeira que eu fiz aqui, doar o filho, mas é porque ele pensa nas despesas, né? Então, isso é muito importante. Vamos um pouquinho para a Assembleia Online. Assembleia Online, você vai encontrar essa dificuldade aí da votação, que agora a Organize Condomínio, ela já tem algumas soluções aí que é muito importante para você poder utilizar e poder fazer a sua Assembleia Online e também fazer a sua Assembleia híbrida. Lógico, pode contratar os nossos serviços, nós estamos juntos aí, né? Onde é que a gente entra nisso, né? A Assembleia, voltando para a Assembleia Online, que eu vou falando de um tema, mas eu volto para ele, tá? Para a gente não se perder. Assembleia online, assembleia virtual, elas são muito boas, mas desde que você tenha a seguinte visão: os moradores têm capacidade de utilizar esse aplicativo? Aí você vai sempre se colocar, claro que tem, porque se eles usam
aquele passe bilhete único que é virtual, se eles utilizam o Meu INSS que é virtual, eles sabem utilizar. Mas as administradoras se preocupam que é um programa específico. Você precisa treinar as pessoas para poder utilizar esse aplicativo. Então, você não pode fazer como alguns síndicos já fizeram, e eu já assisti, que é você falar, vamos fazer aí de qualquer jeito. Não, faz que nem o Monet falou, faz uma né? Faz uma pré-reunião, usa o aplicativo, é da administradora, é um aplicativo do síndico, é um aplicativo terceirizado, né? Vou trazer agora uma outra razão. Quando vocês contratam... Rapidão, isso que você falou é ótimo, né? Quando o condomínio é muito grande, a 300, 400, 600 unidades, você vai fazer algum modelo híbrido virtual, isso que você falou é mandatório, é regra, né? Porque, assim, vamos marcar uma semana antes, vamos marcar uma assembleia teste. Manda num sábado de manhã, manda a convocação, todo mundo abre o aplicativo, todo mundo testa, todo mundo vota. Teve problema? Isso o áudio mesmo. está ok? O áudio não está ok? Botou no computador? Botou no celular? Funcionou? Está confortável? Estamos. Faz um plantão no salão de festas, ali mostra como é que funciona o aplicativo ou o sistema de votação, que é o objetivo, assim, o objetivo da Assembleia é ter sucesso, né? Não dá para você fazer a Assembleia e o morador fala assim, mas o aplicativo travou, mas o computador não funcionou. É essencial. E aí eu faço um paralelo para a vida corporativa, né? Se você tivesse imagina assim, você está numa reunião sua com o presidente da empresa, com os diretores e tal, cara, você vai querer ter certeza que aquilo ali vai funcionar, né? Então você vai testar, vai treinar, vai fazer a melhor coisa possível. Então, no condomínio é a mesma coisa. Então, diria que é mandatório ter esse primeiro teste com todo mundo. Isso mesmo, é imprescindível mesmo, né? Você ir fazer e não fazer, tipo, não utilizar esse aplicativo só para assembleia, você utilizar para pequenas reuniões. Às vezes você tem pessoas que querem participar de comissões, algumas coisas assim, obriga eles a utilizar esse aplicativo da administradora, esse aplicativo contratado à parte, porque eu vou trazer a verdade sobre administradoras. A administradora nenhuma tem obrigação de fazer assembleia híbrida, assembleia presencial, assembleia virtual, tá? Isso aí possivelmente não está no contrato delas, elas têm a obrigação de fazer a assembleia, e a obrigação de fazer a assembleia de uma administradora, eu estou falando isso de forma genérica, pode ter casos à parte. Vocês me escutam ainda? Escutam, né? Sim, tá. Pode ter casos à parte. A obrigação da administradora é apenas registrar isso em ata da legalidade, né? E ela está presente para poder verificar quem é adimplente e quem é inadimplente. A administradora, quando você contrata, quando você contrata uma administradora ou alguma empresa, elas nunca falaram que vão fazer assembleias híbridas, virtuais, ou se falaram apenas para rechear a proposta. Porque quando ela fala, nossa administradora faz assembleia híbrida, tá bom, escreve os equipamentos que vai. Então vocês acabam comprando, né, uma coisa que não está descrita, que não está bem feita no contrato da administradora, né? Vamos pensar dessa forma novamente, né? Vamos contratar uma administradora, a administradora falou que faz assembleia, mas o que ela faz na assembleia? Ela falou que faz assembleia. Aí se você fizer a presencial, a híbrida ou a online, às vezes ela disponibiliza o equipamento para poder fazer a contagem, mas não para fazer o evento em si, né? Eu, como profissional de eventos, estou falando do evento em si. Estamos falando do quê? Da parte física de transmissões, estamos falando da parte física, audiovisual, telão, microfones, e aí eu vou falar outra coisa para vocês. Não pode ser de marca ruim, tem que ser de primeira marca. A gente está falando de equipamentos de marca QSC, Yamaha, JBL. Microfones, a gente está falando de marca Shure, Sennheiser, AKG. São microfones que nós utilizamos na linha de R$6.000 cada microfone. E aí você vai falar, nossa, 6 mil, um microfone, 4.500, uma caixa de som. É um material caro, é um material que você precisa ter fidelidade, e quando você precisar ter um tom de voz que seja assertivo, porque a vida é essa, você está conversando com as pessoas e você vai modelando a sua voz à medida do que você precisa, né? Se você às vezes precisa, você precisa reformar a fachada, que vai cair
os azulejos da fachada, e se cair, vai cair em cima de alguém. Você precisa ter uma energia na voz, e essa energia ela precisa ser audível, ela precisa ser limpa, e ela não pode ter interferência, para que as pessoas escutem, para que você não tenha que falar 10 mil vezes, porque você gastou 1,5 milhão, né, para fazer aquela reforma, que nem o Monet comentou aqui, né? Pô, foi difícil. Imagina essa assembleia permanente que ele fez, que foi bem trabalhosa, né? Bom, voltando, a gente está falando das assembleias online, né? As virtuais online. Agora vamos para a Vitor, híbrida. deixa eu te fazer uma pergunta aqui, na híbrida. Vamos colocar aqui para a gente estar, já falou. Tem que ter o equipamento Tá. certo. Me dá uma ideia de custo aí para o pessoal, para entender. Tipo, vamos fazer uma assembleia híbrida legal. Quanto que vai uma base de custo? Certo, eu vou chegar nesses valores. Vou deixar para o final, para que todo mundo fique até o final, para que não se assustem. Vamos fazer suspense. Fiquem mais um pouquinho, não desliguem. Fiquem conectados com a gente. Né? A assembleia híbrida, a gente pode fazer ela com 2 câmeras 4K, né? Vou falar sobre as câmeras 4K, que é muito importante. Qualquer equipamento de videoconferência que você utilizar, pode ser o Teams, pode ser o Zoom, pode ser o Webex, qualquer programa que você utilizar, as câmeras 4K, elas não vão dar resolução 4K na videoconferência, porque todo esse material gerado em 4K, ele é comprimido, e ele vira um quadradinho que nem você está vendo aí no Zoom, né? Então, imagina, para o Zoom poder fazer esse quadradinho, passar a minha voz e passar a imagem, é muito taxa de bytes trabalhando. E a gente não tem uma conexão fiel dessa forma com muitas pessoas. Justamente que a gente não consegue fazer o 4K. Mas nós trabalhamos com as câmeras 4K. Você pode ter 2 câmeras, sistema de Wi-Fi, precisa ter Wi-Fi no local, mesa de som, computador para transmissão. O aplicativo que a gente usa é um aplicativo gratuito, chama OBS. Qualquer pessoa pode baixar no seu computador para poder conhecer o aplicativo. E aí, de lá, a gente gera uma tela auditável. O que é uma tela auditável numa transmissão, numa assembleia híbrida? É o que o Monet falou. O que ele sentiu falta. O que ele sentiu falta? Do PowerPoint, das pessoas e do programa de videoconferência. Tudo na mesma tela. Imagina essa tela que você está vendo, que está escrito Assembleia e Equipamentos. Num cantinho você tem as pessoas lá. No outro cantinho você tem Assembleia e Equipamentos. E no outro cantinho você tem o programa de videoconferência. Isso a gente chama de tela auditável. Ou seja, qualquer pessoa que falar, que precisar ter a fala, ela estará aparecendo na gravação, né? Então, você tem essa razão. Outras coisas que as pessoas fazem erradas na virtual, na híbrida, é falar, vamos fazer uma híbrida. Abre o notebook e fala, fechou. Vai falando aí que eu vou passando aqui para o pessoal. Assim não funciona. O computador ou um celular só serve para uma pessoa. É um computador para uma pessoa. Você precisa comprimir isso dentro de um programa no computador para que você utilize uma mesa, passe só a via de áudio e uma câmera para que você passe só a via de vídeo. Então, isso é muito importante. Não é uma coisa muito difícil, tecnicamente, de falar ou de imaginar, porque o áudio não anda com vídeo. São 2 coisas diferentes. O áudio é uma coisa e o vídeo é outra coisa. O áudio posso ter 4, 5 microfones em pessoas diferentes e o vídeo, obrigatoriamente, não precisa estar focando nela, né? Pode estar focando apenas no ambiente. Tá? Finalizando um pouquinho dessas explicações, eu volto a convidar as pessoas a entrar no meu Instagram lá, @dr.evento. Lá vai ter no meu Stories, tem o vídeo da Assembleia de hoje, um equipamento simples. Esse equipamento que a gente trouxe para cá, para você ter uma ideia, a nota fiscal está sendo feita de R$ 2.100, que é um ambiente simples. A gente está falando de uma Assembleia para 25, você vai ver, deve ter umas 25, 30 pessoas nessa Assembleia, né? E a gente está com 2 caixas de som Yamaha, 3 microfones sem fio. Microfone, gente, não pode ser com fio, tá? Vocês não são cantores, vocês precisam de dinâmica, vocês precisam falar, se mexer, se expressar, vocês precisam dar o show. Como a doutora anteriormente falou, isso é muito importante para valorizar a fala de vocês. Tem o síndico que eu atendo, que ele pede para pôr tapete vermelho. E é incrível a assembleia dele. Ele leva chazinho, cafezinho, bolacha. Ele dilui isso com os fornecedores. Qual que é a estratégia que ele faz? Eu não sei. Mas, como síndico, você pode ter uma estratégia de diluir isso com o fornecedor, com um amigo da padaria, que você faz uma parceria para ele divulgar mais ou menos no condomínio. Você tem que trabalhar a região. A gente tem que lembrar que um condomínio é sociedade.
né, é a sociedade daquela região que consome aquela região. Então, nada melhor do que você fortalecer aquela sociedade. E a doutora também falou no começo sobre... Ixi, eu esqueci esse ponto, mas estava aqui afiadinho para falar, que ela falou uma coisa muito importante para valorizar esse tipo de evento aí, sobre a regionalidade e sobre... eu vou esquecer, mas estava aqui na pontinha, quando eu lembrar. Então, voltamos aqui. Isso que você falou, Vitor, de a gente usar os parceiros, né? Isso. Cara, eu tenho certeza que se você chegar na pizzaria do lado do seu prédio e falar: ô, Paulão, seguinte, eu vou fazer uma assembleia amanhã no prédio, você não poderia ceder 4 pizzas de mussarela, 2 de calabresa, alguma coisa assim? Cara, claro que ele quer colocar a pizza dele e o folderzinho ali do lado para os moradores. E eu vou dizer, cara, é uma tranquilidade quando o morador chega, porque assim, eu, né, pegando a minha vida, né, cara, eu quando tô com fome, pelo amor de Deus, eu sou um cara muito chato, né, e o morador, todo mundo é assim, o cara tá com fome, com frio, ou com sono, o cara fica chato. O mínimo trazer esse conforto. E, lógico, se você conseguir fazer isso a custo zero, é uma super ideia, porque todo mundo quer comer ali uma coisinha, participar da reunião e tal. É uma super ideia mesmo, assim, tem que ter alguma coisa desse tipo. E às vezes, e aí, Monei, às vezes até comentar, põe no seu orçamento, né? Você faz 3 assembleias por ano, prestação de contas, 2 extraordinárias, só não faz assembleia para expulsar morador. Eu fiz uma semana passada, para poder mandar morador ruim embora, né, Monei? Bom, faz uma parceria, às vezes pode ser qualquer coisa, né? Até com o fornecedor, às vezes você põe no seu orçamento de síndico, fala, ó, a gente vai fazer tal, mas eu faço por minha parte, sempre quando tiver, dá uma colaboração para aquela reunião ser produtiva. Tem né? uma dúvida aí, cara. Pode falar. Assembleia híbrida, aberta, né? A gente pode alterar uma convenção com ela? A assembleia híbrida, se você pode alterar uma convenção com ela, a assembleia, pelo meu conhecimento, eu vou pedir até para a doutora, se ela puder depois me corrigir, ela é válida hoje se a convenção não proíbe. Se a convenção não proíbe, como nem o Monei falou, a convenção, regimento interno não proíbe, é possível. Só não pode fazer o que é proibido, o resto é permitido. É assim que a gente interpreta a lei. Vou pedir para que o Monei e a doutora se manifeste, porque é importante eles completarem essa resposta da sua pergunta. Sim, eu entendo que é possível, sim. Se para trocar a convenção requer um quórum maior do que o presencial ou até o virtual, você pode, na modalidade híbrida, manter a assembleia aberta para poder votar aquele item específico. E aí, evidentemente, tem que ter uma estratégia para poder enviar o texto da convenção, os pontos que estão sendo melhorados, para que as pessoas que forem fazer a votação votem conscientes e permitindo aquelas alterações. Né? É isso Correto, mesmo, doutora? plenamente possível, e inclusive é a modalidade mais sugerida para que a gente consiga alcançar mais votos, alcançar o maior número de condôminos, porque se eu me limitar somente a uma assembleia presencial, ou somente uma assembleia virtual, ou outro nome que vocês usaram aí, efetivamente vou ter um número menor de participantes. Quando eu tenho a assembleia híbrida, eu tenho a oportunidade de ter um alcance muito maior das pessoas participando. Inclusive, logo no começo, acho que a Cláudia que trouxe essa informação, de que o futuro das assembleias acabará sendo na modalidade híbrida. E eu entendo que sim. Que pelo menos agora, né, daqui a algum tempinho, a gente vai ter todo mundo fazendo assembleia híbrida para alcançar o maior número. E mais um pouquinho na frente, eu entendo que só vão ter as assembleias virtuais, né? Ainda a gente tem muitas pessoas idosas, muitas pessoas que ainda têm um pouco de dificuldade com a ferramenta, né, que veio para ficar, e salve, né, a pandemia nesse sentido, que trouxe modernidade, rapidez e
celeridade para todas essas questões nos condomínios, né? A gente nunca viu tanta modernidade em tão pouco tempo. Elas vieram para ficar, plenamente possível, e eu super recomendo para criar movimentos mais rápidos para a mudança significativa dos documentos internos dos condomínios. Muito legal a colocação, né? E eu vou contar uma historinha, que é uma historinha, assim, todo mundo deve ter passado um pouco por isso, ou deve conhecer Só para alguém. completar, por favor. Pois não. Só uma duvidazinha. Tem prazo para ficar essa assembleia aberta? Eu gostaria de comentar, eu estou com a lei aberta aqui, inicialmente ela pode ficar em aberta até 60 dias e prorrogadas para, no máximo, até 90 dias. É muito tempo. A experiência que eu tive, nós deixamos ela aberta, sem ainda a existência dessa lei, por uma semana. E eu consegui o quórum, eu consegui a aprovação em uma semana. Ou seja, nós temos tudo agora nas nossas mãos para fazer os melhores e mais rápidos movimentos, né? A gente coloca um prazo máximo, mas dependendo do tamanho do condomínio, isso aí a gente consegue num prazo muito inferior. Tem condomínios conseguindo fazer movimentos incríveis em 30 dias. Tudo vai de acordo com a forma, como eu bem coloquei lá atrás, de como é apresentado os trabalhos. A forma como os condôminos entendem e para que vai servir aquilo, né? Tem que trazer uma finalidade. Qual vai ser a finalidade, qual vai ser o resultado? Trazendo isso de forma bastante clara, né? No preparo das assembleias, tudo funciona muito bem, porque ferramentas nós temos aí a todo momento, né? Obrigado, esclareceu. Não, legal. Pessoal que tiver pergunta, por gentileza, pode fazer, né? Eu ia contar aqui uma historinha que antes das pessoas escolherem morar em prédio, elas escolhiam morar em casa, né? E aí, conforme teve a modernidade do boom imobiliário, você tem a pessoa não querendo mais, né? Ela não querendo mais ter uma casa grande, ou se tivesse uma casa grande com piscina, ela tinha muita despesa e querer começar a compartilhar a despesa. Só que isso pegou e foi muito bom, né? Tudo deu muito certo, porque os prédios começaram a virar grandes locais com mini clube, com uma área de lazer muito grande, muito bonita, né? Só que aí as pessoas esquecem que ter uma casa no térreo, uma casa grande no térreo com piscina, também é muito caro. E também ter um condomínio, um condomínio bom, com alto padrão, ou até com padrão simples mesmo, só um condomínio que tenha uma piscina, que seja pequena, ela se transforma em uma despesa enorme, né, por várias suas manutenções. E aí, por isso que eu sempre vejo os síndicos nas assembleias lutando para poder abaixar o orçamento, brigando com dissídio, né, tudo isso aí. Então, era mais ou menos essa historinha aí das diferenças, e eu vou passar a palavra agora, acho que o meu amigo aí vai fazer uma pergunta, pode fazer. Alguém tem uma pergunta para fazer? Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Vanessa, para que ela Acho que a Vanessa vai sair, ela tem um compromisso. Ela tem que sair 8h30. Entendi. Mas, então, eu ia replicar a pergunta para os dois, tanto para a Vanessa quanto para o Monei. Qual que foi a assembleia mais inusitada que ela já participou e como foi que ela conseguiu dar a volta por cima? Ou ele também, dar a volta por cima? Olá, olha, vai ser a minha última participação aqui da live, da qual eu agradeço imensamente por ter participado, por ter aí trocado informações incríveis com todos vocês. E eu vou te falar, foi uma assembleia híbrida também, tá?
onde a gente teve a participação de pessoas pelo meio de telões que estavam ali participando e fazendo, foi parecendo mesmo uma coisa de televisão, né? Os moradores que estavam na tela, tinha o telão para aparecer, e aí teve aquela interação entre o público da Assembleia e as pessoas que estavam em casa. Nós tivemos ali questões de membros de corpo diretivo anteriores que caíram de paraquedas na Assembleia e começaram a trazer assuntos que não estavam ali na pauta de jeito nenhum. E eu querendo ser muito educada com as pessoas ali, falando que a Assembleia não era aquela, que o assunto não era aquele, o presidente já perdendo a paciência, porque ele só sabia bater na mesa o tempo todo. Eu sou presidente, ele só falava isso. Eu sou presidente. Baixou um presidente ali, e aí nós tivemos algumas pessoas que foram participando e apareceram nuas no telão na hora de se manifestar. Nossa. Foi uma assembleia que o presidente não cancelou, ele não sabia o que fazer, eu tive que tomar ali o microfone, pedir para que as pessoas ali mantivessem a ordem, porque o presidente não parava de falar que ele era o presidente, e as pessoas começaram a aparecer meio que sem roupa na hora de fazer ali as suas manifestações no pleito, e tratando de assuntos que não eram assuntos da ordem do dia. Foi uma situação assim bastante inusitada, bizarra, e que a gente teve que, tudo gravado, né, e que a gente teve que contornar a situação, porque o presidente perdeu o controle, porque ficou muito nervoso, as pessoas começaram a fazer uma baderna geral, e é claro que isso daí ficou na história do condomínio como uma assembleia completamente bizarra, né? Nossa. Por isso que eu falo, é um show, vira stand-up também, se dependendo do caso. O presidente tem que estar muito bem orientado, ele tem que ser muito bem instruído, ele pode dar toda a dinâmica para o evento, para a Assembleia, né? Como você falou, né? Às vezes o presidente entrar nessa modalidade de presidente profissional. Eu já presidi algumas assembleias de forma profissional, né? Que é uma coisa bem imparcial e sem sentimento, né? O pessoal não entende que, tipo, o presidente não tem que ter sentimento e, se precisar, ele já convenciona. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. Porque senão a pessoa, em vez de fazer uma pergunta, ela conta uma história. E dentro da história, não há perguntas, há só problemas. Né? Tem uma assembleia que eu faço num condomínio que é dessa forma. Monei, fala pra gente, qual que foi o inusitado aí? Gente, só vou me despedir de vocês. Um beijo. Obrigado. Muito Tchau, obrigada, Vanessa, Obrigado. mais Te uma vez. agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Olha, do tempo que eu estou na sindicatura, eu não teria assim uma assembleia inusitada, senão a própria assembleia onde eu fui eleito, que era absolutamente presencial, não tinha quem se candidatasse, aí tinha um mal-intencionado lá querendo se candidatar, que nem era proprietário e nem condômino, nada. E eu falei, eu vou quebrar as pernas desse cara. E me candidatei e recebi 90% da votação. Glória. Mas foi muito interessante. E aí, felizmente, tem dado certo. Tenho sido bastante elogiado com o trabalho e bastante respeito, atenção a todos, né? No condomínio comercial requer muito da visão profissional também, porque você tem que atender o proprietário, que é o investidor, e tem que atender o locatário, tem que atender os funcionários ali, tem que dar atenção redobrada, né? Eu vou responder uma pergunta aqui do nosso chat. O Marcelo está perguntando sobre assembleia e atendimento ao morador. Assembleia, entendo que é híbrida, né? Com atendimento ao morador. E eu vou te dar um caso de um cliente nosso de Minas. Ele faz o seguinte: ele abre a assembleia na sexta-feira à noite. Na sexta-feira à noite, ele faz a apresentação da pauta, dos temas, e naquele momento ele está aberto para tirar dúvidas. E aí ele deixa a assembleia aberta até o dia seguinte, até o sábado ao meio-dia. E aí o morador, no dia seguinte, ele pode também ir na administração para tirar as dúvidas da pauta. Então vai ter lá documento, contrato, balancete, enfim, o tema da assembleia vai estar lá, todos os documentos, e o pessoal da administração para tirar as dúvidas com ele. E aí o morador pode voltar para casa e fazer a votação dele.
E aí ele faz o fechamento no sábado ao meio-dia. Quem tiver presente, vota presente. Quem tiver em casa, vota de casa. Então, ele fez um modelo bem interessante para poder ter esse tira-dúvida presencial. Eu acho bem válido esse modelo. E acrescentando, Eduardo, quando houver na pauta um item que requer deliberação de quórum maior, aí você pode estabelecer um prazo para isso. E tem que ser votado na Assembleia Presencial o prazo, o horário, a data, até quando que vai ficar aberta aquela Assembleia. Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida? A gente pode colaborar? Pode trazer mais alguma informação? Ficou você ainda, Vitor, de falar um pouco dos equipamentos, né? Desculpa. Ele falou já. Não, mas... Eu dei uma reduzida, mais ou menos. Eu pedi para que as pessoas pudessem entrar no doutor.evento. Lá tem o vídeo de hoje no Stories, né? Também tem outros vídeos de assembleia, de eventos, de vários eventos. Mas tem algumas coisas de eventos lá que é importante ver sobre a assembleia híbrida, que nem está acontecendo agora, aqui no prédio que eu estou ao lado, né? Para que as pessoas tenham acesso. Foi perguntado quanto sairia o valor. Essa assembleia aqui está saindo no valor de R$ 2.100, a parte de transmissão, gravação. Nós temos também a parte de assembleia só presencial, o valor já é menor, né? Quando você precisa, às vezes você precisa fazer uma assembleia, todas as assembleias precisam ser gravadas. Não adianta a pessoa falar, não grava a assembleia. Todas precisam ser gravadas, né? Para redigir a ata, para não ter mal entendido, ou até para depois pedir uma desculpa, um posicionamento errado, né? Isso não tem problema, o ser humano erra, não vamos se magoar por um achismo ou uma falsa percepção da realidade, né? Só tem que tomar cuidado que você pode errar com educação, né? Isso é o mais importante. Você erra, mas você erra com educação. Depois você entende melhor que não era daquela forma, né? Então, nós temos assembleias presenciais, temos kit a partir de R$ 1.300, que são kits com sistema de som, microfone e telão, né? Que também não é fora de um orçamento. Você vê um condomínio, se você for fracionar, pega o valor maior, que é 2.100, vamos falar que faz 3 por ano, vamos falar de 6.300, fraciona isso por número de morador, você está investindo em comunicação, né? É a comunicação que você precisa dar notoriedade, fora as outras despesas que você tem para poder fazer registro de ata, às vezes a administradora cobra para ela poder ir no condomínio, o envio das cartas, o envio dos e-mails, que nem a doutora falou que é muito importante mandar todos os editais extra e nos canais oficiais e não, né? Isso é imprescindível, para você não ter, como já aconteceu em algumas assembleias, chega a pessoa, eu não estou sabendo da assembleia, não fui notificada, mas como que você está aqui? Mas eu não fui notificado, vamos anular essa assembleia, e você perder esse dinheirão todo por um erro de procedimento. Já pensou, gente? Que complicado, né? E Vitor, essa assembleia de hoje é num condomínio de qual tamanho? Quantas unidades? Hoje aqui, eu acredito que deve ter 140 moradores, presencialmente 25, 30 pessoas, se vocês verem lá pelo Stories, 25, 30 pessoas e o resto é virtual, né? Tem dado muito certo a adesão virtual, só que tem que ser daquele jeito. Você tem que montar um estúdio para poder fazer dar certo. Não adianta você abrir um notebook ou abrir um celular e falar, não, estou numa reunião. E outra coisa, quem está na reunião presencial não participa de forma virtual, né? Ela pode abrir o aplicativo, mas ela não pode votar, porque você vai ter 2 votações. Ou você faz, né, pelo um aplicativo próprio, que nem vocês têm aí da Organize, que é muito bom, e pode fazer a votação toda por ele, que é muito mais indicativo. O que eu acabo, assim, vendo que está sendo a super tendência, é que nem vocês estão trabalhando, oferecendo um aplicativo de votação, né, e todos só votam pelo aplicativo, mesmo quem está presencial ou quem está no virtual. Eu acho que é assim que vocês têm procedido, né, Eduardo, Cláudia? Eu acho que é dessa forma. Você pode falar um pouco mais sobre, que é até bom para eu poder conhecer mais ainda já o produto de vocês. A gente faz isso. Lógico, eventualmente vai ter uma pessoa de idade que não vai ter o aplicativo com a familiaridade, mas a ideia é que todo mundo vote pelo celular, porque o celular já controla a votação da unidade, né? Então, se eu tenho um celular e minha esposa tem um celular, se ela votar, eu não voto, porque o aplicativo só aceita um voto por unidade. Aí você garante essa fidelidade no voto, e se tem todos os logs, né, todos os registros de votação,
para uma aferição, sim, super precisa, não tem fraude e não tem como discutir. O voto foi feito, tem toda a traqueabilidade desse voto. Isso é muito importante, faz lá pela frase pergunta inicial. para o Vitor. Pode falar, Zalman. No caso de filmar a Assembleia e tudo mais, como que você está dando tratamento com a Lei de Proteção Geral de Dados em relação à imagem e áudio também dos participantes? Você pede uma autorização formal das pessoas presentes? Essa sua pergunta, ela é ótima, né? Pela lei LGPD, o que eu faço? A pessoa que me contratou, eu entrego para ela o chip da gravação. Se ela falar, eu preciso só filmar a Assembleia, eu vou fazer uma Assembleia presencial, eu quero filmar a Assembleia. A gente filma a Assembleia, eu tiro o chip da máquina, não tem cópias, e o chip eu entrego na mão do síndico ou da administradora para fazer a ata. Eu não fico com o material, eu só sou o prestador de serviço, eu só faço o registro. Eu faço o registro e entrego, ou seja, está usando meu equipamento para registrar. Só que a minha garantia é que eu estou te comprando um chip novo, um chip 0 km, ponho na máquina, faço a filmagem e te entrego. Na parte virtual, normalmente é o programa que faz a gravação, o programa na parte digital. A gente também entrega, aí eu já fico com a cópia, mas eu entrego direto para quem contratou. Então, ou seja, acontece, é importante você falar, acontece quando você tem aquele morador um pouco mais agitado, ele vem, aponta o dedo na nossa cara e fala, eu quero uma cópia, esbravejando, né? Aquele momento surpreendente do esbravejador. Eu quero uma cópia dessa gravação, porque você vai ver o que eu vou fazer. Eu falo, infelizmente, eu não posso lhe entregar, porque eu não presto contas a você, não foi você que me contratou, mas eu estou pagando pelo meu condomínio. Falo, mas tudo bem, você elegeu um síndico, que o síndico é responsável por tudo isso, e ele responde civil e criminalmente. Então, a gente não precisa ir muito longe para acalmar ele por ele no lugar dele, né? Simplesmente porque ou o síndico vai falar da seguinte forma, e é uma declaração simples, a gente fala sobre, que precisa registrar. Isso é necessário, se você for imaginar, quando você faz uma audiência, você já deve ter ido em várias, você é gravado, você é filmado, seja virtual, presencial, se for no criminal. Criminal hoje é tudo gravado. Precisa de autorização? Ali é uma reunião, né, que eles estão fazendo e precisa dessa solenidade, né, para que, se precisar ter um ponto para ser discutido lá no futuro, se levante os autos e se debata sobre aquele assunto, né? Um erro de interpretação, uma colocação errada, um número. Teve uma assembleia que, por causa de R$16, não, prestação de contas, que era R$16, que era da água, foi para a luz, da luz foi para a água, de um erro de digitação, fizeram um escarcéu, porque isso adoram fazer em assembleia isso, né? Uma coisa pequenininha, nem estão pensando no todo, né? Estão só pensando no pequenininho. Então, não tem como pegar a autorização de todo mundo, porque você não está utilizando isso para publicidade. Não se faz questão. E a gente também tem uma outra visão, que é, por exemplo, você está no meio de uma manifestação. Você tirou a foto, apareceu uma pessoa pelada, direitos autorais daquela pessoa, porque tirou uma foto dela pelada. Não, você tirou uma foto da manifestação. Ela estava lá porque ela estava se manifestando. Então não tem motivo, você não expôs ninguém. Se você utilizar isso de forma adequada, você vai utilizar para registro e arquivar. Ok, ótimo. Aí cabe de você. Uma pergunta mais, Eduardo. Vitor, quem tem o organismo e o condomínio no condomínio paga menos? Tem preferência? É que nem a história da pizzaria ou da padaria. É que nós somos o prestador de serviço essencial, né? Então, a gente pode conversar, a gente pode estudar cada caso. Pediram média de valor, essa é a nossa média de valor, né? Espero que você esteja em São Paulo para a gente poder trabalhar nesse valor. É importante. Ou você está em outro lugar. Parabéns pelo trabalho, é um belo nicho de mercado. Parabéns. Eu queria agradecer muito a você, Muney, meu amigo, Vitor, Hugo também, muito obrigado pela participação. Pessoal, eu coloquei aqui no chat o nosso grupo do WhatsApp. Quem não participa, entra lá e participa do grupo. A ideia do grupo é troca de experiência. Então, tem muita gente lá que
tem um problema no condomínio, como é que eu ajo, o que vocês fizeram, como é que vocês lidam com tal situação. Então, é um grupo super rico, um grupo de ajuda e de troca de experiências. A gente é muito rigoroso com a condução do grupo, para não ter propaganda, não ter gente mandando mensagem sem sentido, a gente remove as mensagens, conversa com quem publicou a mensagem, para que o grupo seja realmente eficiente para todos os síndicos. E nesse grupo, a gente sempre levanta os temas das próximas conversas, dos próximos bate-papos. Que a ideia é, todo mês, a gente traz um tema da comunidade, que a comunidade quer saber, como lidar com determinada situação ou determinado tema. A gente vai no mercado, busca especialistas no tema, pode ser segurança, pode ser manutenção, pode ser comunicação, pode ser marketing, pode ser um tema que a comunidade julgar necessário. A gente busca a pessoa, conversa e traz sempre um bate-papo rico e que ajuda a gente no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, agradecer aos nossos participantes e vocês, todos que ficaram aqui como ouvintes, muito obrigado. Boa sorte a todos. Estamos à disposição para sempre bater um papo e poder ajudar no que for possível. Obrigada, Vitor. Obrigada, Monet. Acho que foi bem útil, assim, informações bem úteis aí para o pessoal. E eu acho que aqui é uma tendência, né? A gente está falando aqui do que vai ser daqui para frente, porque ninguém aguenta mais o mesmo, né? Como todo mundo falou, que a pandemia trouxe muita coisa nova para os condomínios, e a gente tem que trazer o melhor disso e fazer da melhor forma com os especialistas aí que estão desbravando esse mercado. Obrigadão aí pela presença. A gente gravou essa conversa, finalizando a gente vai compilar o vídeo e vai mandar por e-mail para todo mundo que está aqui na nossa comunidade. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigado aí, Vitor. Obrigado aí. Vitor Hugo, obrigado. Monet, obrigado. Cláudia, obrigado. Todo mundo, obrigado. Valeu. Obrigado, boa noite. Tchau, boa noite.